A magnetosfera pode redirecionar material eletromagnético, o que permite que a vida floresça na Terra. Sem isso, partículas radioativas acabariam matando todas as formas de vida. Felizmente, o campo direciona material, como as erupções solares, para longe e permite que outros materiais entrem na atmosfera de nosso planeta, como a luz e o calor. Você pode perguntar como é que nossa magnetosfera nos protege das ejeções de massa coronal. Mas a luz do Sol ainda passa para termos a luz do dia. Bom, isso acontece porque a ejeção de massa coronal é mais carregada de partículas e é na carga elétrica que o campo magnético se apega. A luz não tem carga elétrica. E já que não é uma partícula carregada, ela passa através do campo magnético como se ele nem estivesse ali. Mas de onde vem a poderosa força magnética do planeta? Isso pode ser respondido com um dos magnetômetros mais antigos e mais simples, uma bússola. Essa é uma bússola, é um aparelho bem simples que diz onde está o norte. Ela usa campos magnéticos, então, às vezes, não aponta para lá. Eu quero mostrar por que não. Estamos num ferro velho e atrás de mim há um eletroímã imenso. Quando ligamos essa coisa, o que acontece? Vamos dar uma olhada. Vejam, a bússola virou na direção dele, mas quando desligamos, ela volta a apontar para o norte. E isso nos diz que uma bússola não aponta para o norte, ela aponta para o maior campo magnético por perto. Na verdade, bússolas não apontam para o Polo Norte. Elas apontam para um pedaço de rocha a oeste da ilha Ellesmere, perto do Canadá. Esse é o Polo Norte magnético, mas o Polo Norte não é um ímã. O campo magnético é gerado pelas forças de dentro do planeta. Campos magnéticos são gerados por correntes em movimento e a Terra é uma grande corrente em movimento. A Terra gira e o interior dela é derretido e líquido. É como essa taça de vinho. Quando eu giro, ele faz um movimento organizado e chega à beira da taça. É exatamente isso que acontece dentro do núcleo da Terra. Ferro derretido no núcleo gira e gera o campo magnético. Nosso planeta é um dínamo. Um aparelho que transfere energia mecânica para energia magnética. Dínamos. Existe um na Terra, um no Sol e um na minha bicicleta. Como podem ver, quando a roda gira, ela gira o eixo desse dínamo. Há ímãs presos nos eixos. Os ímãs giram, há um rolo de fios enrolados nele, e esse ímã girando cria um campo elétrico e uma corrente por esse fio, e ela chega até essa luz. E enquanto giro os pedais, você vê ele converter energia cinética em energia elétrica e em luz. O segredo de um dínamo é o movimento. O fluido em movimento pode criar energia eletromagnética como um pneu de bicicleta se movendo. Na verdade, o fluido cria a força magnética mais poderosa do planeta no dínamo que é o núcleo da Terra. Mas há um problema nesse dínamo antigo. Ele pode parar ou mudar de direção. O campo magnético da Terra não é estável, estático. Ele muda muito com o tempo. Como o vinho numa taça, o dínamo magnético da Terra pode mudar de direção. Os polos norte e sul podem literalmente virar. O que faz exatamente com que os polos se invertam não é totalmente compreendido. Só sabemos que isso acontece. Sabemos que a direção dos polos magnéticos da Terra muda em algumas centenas de milhares de anos. Núcleos de gelo e a geologia das profundezas do mar revelam evidências de que há 780 mil anos, as bússolas apontariam para o sul. 50 mil anos antes disso, uma bússola apontaria para o norte. É um padrão recorrente em nosso planeta e pode acontecer novamente. É
É quase certo que o campo magnético da Terra vai mudar de direção de novo, mas não sabemos quando. Na verdade, a última inversão magnética foi há 780 mil anos. O que é mais tempo que a média de inversão de campos, então, de certo modo, já passamos da hora de uma inversão. Ninguém tem certeza de como uma inversão de polos afetaria a vida humana. Bússolas vão apontar para o sul. As migrações de aves podem parar. A navegação por GPS vai ser afetada. Mas há uma consequência mais perturbadora. Uma inversão de polos pode significar um período de campo magnético enfraquecido ou ausente no planeta. O problema é que o campo magnético, quando enfraquece, não funciona mais como escudo contra a radiação de partículas do Sol. Imagine a Terra como um globo com um escudo de vidro blindado. Só que agora que o escudo enfraqueceu, uma forte explosão do Sol pode causar danos imensos. Quando a esperada inversão de polos acontecer, a magnetosfera protetora da Terra pode desaparecer, deixando todo o planeta vulnerável a fatais tempestades magnéticas do Sol. Tempestades magnéticas solares são uma ameaça perturbadora à vida em nosso planeta. Na superfície do Sol, uma chama começa a ferver, borbulhar e depois explode. É uma explosão terrível na superfície do Sol. E você tem uma imensa tempestade, uma ejeção de massa coronal. Essas partículas ionizadas voam do Sol em velocidades extremas. Essas são imagens sem precedentes do novo satélite da NASA chamado de SDO, Observatório da Dinâmica Solar. Nunca antes a humanidade olhou tão de perto essa estrela próxima. A grande diferença entre esse observatório e os outros é que olhamos o Sol todo, o tempo inteiro. Antes olhávamos pequenas áreas, não o disco inteiro. Lançado em fevereiro de 2010, o SDO mede magnetismo, raios ultravioletas e até o interior do Sol. Ele já enviou imagens nunca antes vistas de erupções solares, chuvas magnéticas e de tsunamis que atingem a superfície do Sol. É como ter um gravador de DVD. Você pode voltar, você pode pegar a parte interessante e reprisar. Então vamos ver relações que nunca vimos antes. Uma das relações mais importantes é que toda atividade solar é basicamente atividade magnética. O segredo para entender a variação do Sol é o magnetismo. Vemos manchas solares, vemos filamentos, vemos explosões. Vemos as ejeções de massa coronal, grandes explosões de materiais no espaço. A única maneira de entender como tudo isso se relaciona é pelo campo magnético. O magnetismo do Sol é criado pelo movimento do plasma superaquecido enquanto ele passa por sua superfície. Uma maneira de gerar magnetismo é pela corrente em movimento. Então, qualquer carga que flua e se mova vai gerar um campo magnético. O Sol é uma grande concentração de fluxo e movimento de cargas. Um dos fenômenos magnéticos que pode ser visto da Terra é uma mancha solar. Se você olhar o Sol e vir uma mancha solar, ela parece uma mancha negra. O que acontece é que o campo magnético girou em si mesmo, de certa forma. Parece quando você abre o ralo de uma banheira e a água desce em espiral. Você cria um tornado, um vórtex na superfície do Sol. E tem campos magnéticos extremamente fortes lá. Uma mancha solar pode levar a algo bem mais dramático: uma erupção solar. Há explosões no Sol que chamamos de erupções solares. Erupções solares podem ser bem pequenas, o que seria do tamanho de uma bomba atômica. Ou podem ser como 1 bilhão de bombas atômicas todas acontecendo ao mesmo tempo.
Erupções solares se estendem a milhões de quilômetros acima da superfície do Sol. Essas tempestades magnéticas são mais que simples dados astronômicos curiosos. O campo magnético do Sol cria uma atmosfera dinâmica e em constante mudança em todo o sistema solar. Ela chegou a ser chamada de meteorologia do espaço. A meteorologia do espaço é a ideia de que as coisas que mudam no espaço podem ter efeitos em nós aqui na Terra. E como medimos isso? Como aprendemos a prever isso? A meteorologia do espaço pode afetar os satélites em torno da Terra. Raios-X poderosos de uma erupção solar podem causar milhões de dólares em prejuízos nas comunicações e na navegação de satélites. Astronautas em ônibus espaciais e em estações espaciais têm que saber das previsões da meteorologia do espaço para evitar radiações fatais durante um passeio espacial. Esses são os problemas que o Observatório da Dinâmica Solar deve prever. Prever a meteorologia espacial é um dos grandes desafios. Queremos aprender a fazer isso melhor. A maioria de nós não confia muito em previsões meteorológicas, confia pouco, mas não muito. Estamos longe disso. Não estamos nem perto de conseguir fazer isso com a meteorologia do espaço. Há padrões regulares para a meteorologia do espaço? Era exatamente isso que Benjamin E. de Cleveland, Ohio, queria perguntar ao universo. Pergunte ao universo. Benjamin nos perguntou por e-mail. A ciência pode prever erupções solares e ejeções de massa coronal antes delas acontecerem? Pergunta interessante, Benjamin. Adoraríamos poder prever exatamente quando uma ejeção de massa coronal gigante vai ocorrer. Acontece que a cada 11 anos, há um pico no número de manchas solares, ejeções de massa coronal, erupções solares e atividades associadas. Podemos prever quando isso vai ocorrer. No entanto, não podemos prever quando um grupo de manchas solares ou ejeção de massa coronal em particular vai ocorrer.